coisa para falar que vai muito de encontro a tudo que aconteceu aqui hoje. Eu estou super feliz, muito feliz de ter ouvido a fala da Adriana, que a gente não se encontrava há um tempo, que eu acho que apresentou uma visão muito interessante de como se abordar pedagogicamente, e acho que isso é o que nos faltava no começo da nossa atuação na área. Diretrizes, caminhos que não sejam só pedagogia, caminhos que já façam essa fusão entre a pedagogia clássica, entre outros autores. Afinal de contas, para fazer uma pedagogia de cinema, a gente precisa de um Godard. E acho que tudo isso faz parte de uma construção coletiva que acho que todos nós estamos fazendo, nos influenciando mutuamente. Acho que cada vez que a gente está numa palestra dessa, a gente aprende um pouco, ensina um pouco, e com o tempo as coisas vão ficando cada vez mais interessantes, parecidas e diferentes. E o que eu achei muito bonito, e tem tudo a ver com o meu trabalho, também na fala do Marco, que tem a ver com o trabalho do Marco e do Felipe, com essa questão do método científico. O meu trabalho começou há 10 anos atrás, 11 anos atrás, dando oficinas, não vou contar o histórico inteiro, já dava para dar risada com a lista do Felipe. Eu trabalhei em 20 projetos no Brasil inteiro, em mais de 9 estados, tive 5.000 alunos dentro da minha sala de aula, e fui com isso ganhando não só um conhecimento, mas eu fui vendo repetição, fui vendo padrão nesses anos todos. E conforme eu fui vendo esses padrões, eu fui vendo que os padrões eles também se identificavam com os meus padrões, com as minhas dificuldades. Eu, como educadora na sala de aula, nesses 10 anos de atuação, me senti sempre muito sozinha, muito sem ter a quem recorrer, meio assim, só eu e o Paulo Freire, sabe? Sozinha lá em casa. E já faz algum tempo que eu me libertei do Paulo Freire, como um dia eu precisei me libertar do Glauber, que é assim, né? A gente tem que ter os nossos mestres, mas eles precisam nos deixar em paz para a gente poder também criar. Mas nesse meio tempo, conforme eu fui colhendo nessas minhas terapias de coordenador, dos quais todos nós, né, compartilhamos nos corredores de festivais e seminários, e eu fui falando, puxa, será possível que a gente não consegue achar um jeito de se ajudar, de descobrir o que tem de melhor acontecendo nesse país e concentrar a nossa energia de modo que a gente não fique inventando a roda, um no Oiapoque e outro no Chuí? Eu tenho uma dificuldade aqui, você tem uma dificuldade lá, e nessa troca a gente consegue se achar. Então, nesses anos eu percebi que existia uma coisa que na academia eles chamam de, eu agora não lembro se é Volksgeist ou Zeitgeist, mas que tem a ver com o espírito da época, que é uma coisa que a gente começa a perceber no ar, que é como se todo mundo estivesse plagiando uns aos outros, mas não tem a ver com plágio, tem a ver com Creative Commons. Não, estou brincando, piada pronta. Não tem a ver com plágio, mas tem a ver com troca, tem a ver com o fato de que todos nós somos da mesma geração e, de alguma maneira, muito louca e mágica, a gente acaba enfrentando desafios semelhantes e, por um espírito da época, achando soluções similares. Então, quando eu, em 2006, decidi fazer um doutorado sobre o assunto, muito desestimulada pelas pessoas que achavam que isso não era necessário, né, eu fui atrás de padrões, eu fui atrás de encontrar se coisas que eu estava experimentando aqui em São Paulo, os meus amigos, meus companheiros estavam descobrindo, se existiam outros no Brasil fazendo semelhantes, e se a gente se complementava, ou seja, se de alguma forma os problemas que eu resolvi, mais os problemas que o Samuel resolveu, mais os do Evandro, se a gente somando isso não achava uma espécie de rascunho distante de um método do que seria aquilo que a gente vem produzindo nesses anos. Eu ia fazer uma coisa muito qualitativa, acabei também indo para o quantitativo, porque achei que talvez pudesse ser útil para todos nós. Não era exatamente o que eu queria fazer, mas eu achei que tinha utilidade pública. E nesses números, nesses volumes que eu encontrei, eu percebi que o Brasil é hoje uma das maiores lideranças em tecnologias de ensino audiovisual, certamente, do mundo. Não tem, eu pesquisei bastante no doutorado, encontrei muitas iniciativas isoladas em países tanto desenvolvidos como em desenvolvimento. Mas um país como o Brasil, em que hoje há 130 projetos que eu diagnostiquei, atuando nessa área no Brasil, isso em 2009, quer dizer, hoje você já deve estar falando em mais de 200 projetos, vocês vão ver a dimensão do que é isso no Brasil hoje, né? 132 entidades, 17 estados mais Distrito Federal, 38 cidades, 25.000 alunos atendidos, 3.200 vídeos produzidos. Isso por estimativas das próprias entidades, que me disseram mais ou menos quantos vídeos iam produzindo e alunos que vinham atendendo. Como eu disse no Forcine, o Fórum das Escolas de Cinema, acho que a gente está produzindo mais que as universidades e formando mais do que as universidades, o que não deixa de ser um paradoxo. Quer dizer, claro, a gente não está formando para o mercado, mas a gente está ali, né, junto com as universidades de cinema, formando um novo público, um novo mundo, né, nesse Brasil. Isso aqui é a distribuição pelos estados, acho que não surpreende ninguém, né? Entidades por estado, quer dizer, São Paulo com grande penetração. Os perfis institucionais, que, como também não deve surpreender, a gente tem 75% de ONGs, 9% de públicas, o que é chocante, é muito pouco. 6% de privados, ou seja, produtoras, e 10% malucos como o Evandro,
que fazem como uma iniciativa informal, sem ONG, sem dinheiro, só na guerrilha, de tempos em tempos ganhando um edital, que não é financiamento, né? Edital é prêmio, é pontual, acaba. Então, o Evandro ele cabe ali naqueles 10% que eu considero os malucos do bem, os melhores malucos que a gente tem, mas que precisavam ter mais suporte para trabalhar, né? Pode vir o próximo. Aí a evolução no tempo, que mostra que ali entre 2004 e 2005 você vai ter realmente um boom, e 2008 também um ano muito bom. Com todos esses números, eu percebi o seguinte, que eu acho que foi a coisa mais importante, que tem muito a ver com o que o Marco falou. Existe, sim, claro que não é entre todos, claro que não é sempre igual, uma coisa em comum, um espírito de época, sim, entre todos eles. E esse espírito de época é freiriano. 80% dos educadores que me deram entrevista me disseram que sua referência era Paulo Freire. 80%. Eu olhava e falava, acho que é Freire. Acho que tem um quê de Paulo Freire. Não é que tem um quê de Paulo Freire. Todos esses caras estão enfiando o pé na jaca no Paulo Freire. O que, para mim, é maravilhoso, claro, ele é a minha maior referência, e, ao mesmo tempo, denota também a nossa total falta de aonde recorrer. Afinal de contas, o Paulo Freire não fala de coisas que são muito, né, das coisas que são realmente específicas para nós. Ele nos ajuda a entender nossas limitações e liberdades como professor, mas não como lidar com o aluno, generosidade, a consciência do inacabamento, mas muito difícil para quem trabalha na área audiovisual. Eu queria contar rapidamente como que funciona uma oficina, para quem conhece ou não conhece, mais ou menos o que seriam esses pontos em comum, que vocês vão ver que acho que tem pontos em comum com o que a gente ouviu aqui hoje nas outras falas, né? Então, num primeiro dia de oficina, são atividades extremamente lúdicas, que estabelecem desafios. Atividades práticas, botar a mão na massa, não tem nada dado, ninguém chega na sala de aula e a gente fala assim, o olho humano possui uma íris, onde a imagem se forma de ponta cabeça. Eu não vi essa aula ser dada na primeira aula de nenhuma oficina que eu tenha encontrado por aí. Muito pelo contrário, eu fui ver ter aula teórica onde? Lá depois dos próprios circuitos que o Marco descreveu, que é o que eu vou descrever aqui. Depois de se despertar o que o Paulo Freire chamava de curiosidade ingênua. A partir da curiosidade ingênua inicial, eles são estimulados a partir para a pesquisa. Quer dizer, eu estou curioso, não sei como é que eu faço. O que é isso que ele me mostrou? O que é esse botão de shooter? O que é esse botão de iris? Diafragma? Para que serve tudo isso que tem nessa câmera que ele me deu na mão? Eu vou para o Google, eu vou pesquisar. E aí, por exemplo, uma das coisas que vai acontecer numa primeira aula, que também tem tudo a ver com o que o Marco falou, essa nossa simbiose pedagógica, quando eles vão, por exemplo, eles vão para a rua e filmam uma coisa, eu falo, filma aí. Eu vou dar uma vela para vocês, eu quero que vocês façam um exercício de luz. Aí eles vão, filmam com a vela e, de repente, fica escuro. Aí eles vêm para mim e falam, professora, ficou escuro, o que eu faço? Eu falo, bom, experimenta de outra maneira, muda um parâmetro. Aí ele vira para mim e fala, já sei, eu vou botar uma gelatina na frente da vela e vou abrir o diafragma. Aí eu falo, não, tem só uma condição. Se você quer fazer uma experiência, você só muda um parâmetro. Porque se tu mudar 2 parâmetros, você não tem um método científico. Você não sabe se depois, se você deu certo porque você abriu o diafragma ou porque você botou uma gelatina. Então, sutilmente, sem dizer, sem explicar, a gente vai estimulando os jovens a desenvolver um certo pensamento científico. Aos poucos, ao realizar novas e mais aprofundadas críticas sobre o próprio trabalho, surge a necessidade de criar signos que estabeleçam sentidos para aquilo que eles mesmos detectaram. Quem dá aula em escola sabe que pensamento abstrato é uma das coisas mais difíceis de se ensinar. Não tem livro para ensinar pensamento abstrato, a abstrair, a filosofar, a pensar acima do literal, né? Então, esse é um exercício que vai ajudando eles conforme eles vão entendendo como as coisas funcionam, contornando-as, dando nome a elas, né? E, naturalmente, se vê a transição para um pensamento crítico-analítico, em que a mediação do mundo por conceitos começa a se tornar uma ferramenta natural. Então, isso seria um diagrama superficial do que seria uma oficina, né? Ele começa ali. Você começa ou com uma aula prática, ou em algumas oficinas, como aqui no fórum, você tem sempre uma exibição inicial, que é como um aquecimento, vamos dizer, um refresco de repertório, esse olhar cineclubista, que é começar falando assim, assiste tu, o que tem no mundo, olha que gostoso, vamos ver maluquice. Eu, nas minhas oficinas, sempre exibo, por exemplo, A Escada, do Filipe Barcinski, que eu acho que é um dos melhores filmes de curta-metragem do mundo, e que dá uma síntese de como fazer um filme curto, brilhante, bem decupado. Esse é um dos filmes que eu adoro exibir nesse dia, né? Daí você passa para os exercícios e jogos que são com ferramentas técnicas, quer dizer, além de você ter essa experimentação inicial, brincar de fato. Eu gosto muito de dar a câmera na mão dos alunos, como todos disseram aqui, aquela coisa, não importa a idade, você dá na mão e fala, só não joga no chão. Não tem mais nada que você não possa fazer. Tipo, não espatifa. No mais, cara, se joga, vai embora. Daí você volta para avaliar o exercício, que é o momento do erro, o nosso querido erro. O erro que é tão precioso para quem é educador, né? Sem erro, a gente não ensina. O cara vai, acerta, tchau, né? Até o ano que vem.
cara não errar, de onde eu parto para trabalhar? Daí a gente vai começar a ter as aulas de linguagem, que são as coisas mais parecidas com faculdade, mas mais ou menos também, porque é óbvio que a gente, na hora de trabalhar com linguagem e história nessas oficinas, vai ser muito mais seletivo e maluco, né? Não tem aquela coisa de tipo, eu preciso fazer um histórico da linha do tempo. Não, eu costumo dizer para os meus professores, guiem-se pela paixão, aquilo que vocês adoram, que vai transmitir a paixão para os seus alunos. E é um pouco isso que quase todos fazem, mesmo os que negam, porque pega meio mal. Mas é verdade, porque não dá tempo, numa aula de 4 horas, você ensinar a história do cinema, certo? Então, você vai se pautar por quê? Criação de roteiros, ou integração, né, de roteiros individuais ou coletivos. Tem algumas oficinas que você chega com o roteiro pronto, e daí eles são misturados num roteiro só, às vezes são outros processos, mas são, provavelmente, um dos momentos mais importantes da oficina. Por quê? É um momento em que o aluno aprende a ouvir críticas e a fazer críticas, entendendo que, quando ele é criticado ou quando ele critica, ele está criticando o trabalho e não a pessoa. Tem nada mais difícil para um aluno do que entender que aquilo que eu estou dizendo não é ele. Né? Você fala, não, mas esse roteiro não é bom. Você está dizendo que eu sou uma merda? Não, meu amor, você é legal pra caramba, mas o seu... Entende? Você não é o seu filme, nem o seu roteiro. E trabalhar isso não tem a ver só com fazer cinema. Trabalhar isso tem a ver com a vida, que é como eu vou encerrar. Aulas lúdicas de produção, entendendo cada etapa e cada processo. Quer dizer, produção sempre vai ser aquela coisa que vai ser ensinada como se fosse como produzir uma festa de aniversário. Você vai começar falando, você sabe produzir? Ah, não sei o que é produção. Então faz assim, você vai dar uma festa, faz uma lista, vamos começar por aí. E aí você tem um caminho extremamente lúdico para trabalhar a questão da produção. É só uma dica rapidinho para passar para o próximo. Aí você vai para as realizações de vídeo, gravação e edição, que aí tem milhões de aspectos interessantíssimos que foram desenvolvidos no Brasil em todos os projetos, de fronteira, de se você deve intervir ou não. Só para dar uma pista, assim, eu acho que hoje os melhores projetos já estão no sentido da coautoria, que é o sentido do monitor que vai acompanhar a gravação, se quiser participa do filme, se tiver que assinar, assina o filme junto. Acabou aquela ditadura de 2002, em que diziam que a gente, como educador, não pode pôr a mão no filme. Eu ponho a mão na câmera, ajudo meus alunos a fazer, dou ideia no roteiro, e se gostar muito do filme, peço crédito. Porque eu acho que não tem limite isso. Eu também sou cineasta, todos nós somos, e, assim, claro, isso aconteceu uma vez, muitos anos atrás, mas eu sei que tem acontecido. Nas oficinas que eu coordeno, eu autorizo os monitores a fazerem isso tem acontecido com frequência. Enfim, é só uma pistinha assim, de coisas legais que dá para se fazer nessa instância, né? E aí você vai para a análise e avaliação dos vídeos, que é onde você amarra o que eu chamo de teoria do Sr. Miyagi, que é quando você, depois de durante todo esse ano, ter ensinado coisas para eles sem eles perceberem o que estava acontecendo, então às vezes eles ficam um pouco aflitos. Nessa hora você meio que entrega o jogo e fala, não, cara, você estava lixando o carro por causa disso, você estava pintando o muro por causa daquilo. Olha só como você é bacana. E aí você vai para a exibição pública ou interna, que é o momento da consagração, o momento da autoestima, o momento em que tudo, enfim, acontece de fato. Essa é a camada poética, filosófica do pensamento abstrato, né? Então, ao mesmo tempo que você tem a abertura, uma situação inicial de estranhamento, Brecht na cabeça, assim, distanciamento brechtiano. Depois você vem para os exercícios e jogos, que é o momento da expressão livre. A avaliação do exercício é o momento da avaliação e experimentação crítica sobre o próprio trabalho. A aula de história do audiovisual é o momento de diversificação do repertório. Depois você entra no momento da autoria e do aprofundamento da dimensão crítica. Por fim, você vai para as aulas lúdicas, em que você tem uma identificação de demandas, uma pesquisa, e o que também é muito engraçado, porque em alguns lugares do Brasil eu achei um termo e em outros outros. Mas sempre vem o civirismo ou a civirologia, que é a famosa arte do se virar, e que você encontra em todo, assim, para onde você vai no Brasil tem alguma coisa parecida e que acontece mais ou menos ali. Depois você tem a realização dos vídeos, que é a hora da experimentação rigorosa, propriamente dita, a análise dos vídeos, que compreende a autocrítica e a sistematização dos resultados, e, por fim, a querida e amada emancipação técnica, criativa e expressiva, que eu acho que é o que está no discurso de todos nós. Quer dizer, quando acaba uma oficina, a gente vê o pior aluno da sala virando diretor. Quem assistiu por Muros da Escola? Como chama? Entre os Muros da Escola, aquele personagem Suleiman. O Suleiman é o nosso aluno. Ele entra na minha sala daquele jeito, botando o pé na mesa, xingando o professor, e ele sai pondo fotografia nas paredes, sendo uma liderança e dirigindo o Grêmio da escola. Aí são os grandes campos, né? Então, a curiosidade... Aí a gente está usando termos freirianos, né? Então, aí, na linguagem de Freire, curiosidade ingênua, experimentação livre, pesquisa, descobertas, experimentação científica, curiosidade crítica ou epistemológica, como queria o Freire, e, finalmente, a emancipação crítica. Queria dizer 2 coisas para encerrar. A primeira nesses anos todos, eu percebi que a coisa mais importante que a gente faz numa oficina como essa não é formar cineastas, não é formar mão de obra para o mercado. Tudo isso é relevante. Mas o mais importante é que a gente consegue fazer uma coisa que a escola formal está falida em fazer,
que é transformar a atitude dos alunos, ter uma transformação positiva na atitude dos alunos. Por que isso acontece? Bom, por causa de tudo isso que eu descrevi, mas também por uma característica mágica do cinema, que é estimular, ao mesmo tempo, diferentes tipos de inteligência. Vocês ouviram falar de uma teoria do Gardner que fala mais ou menos isso? Que tem a inteligência visual, a matemática, a musical, a corporal. Ninguém é totalmente burro ou totalmente inteligente. Você tem mais de uma inteligência ou mais de outra. O cinema chega numa sala de aula e a tímida vira figurinista, a que gosta de desenhar vira cenógrafa, o cara que é descolado e fala bem vira o produtor, o visual vira o fotógrafo. Para todo mundo tem lugar numa equipe de cinema. E aí, quando eles vão para o set e têm que lidar com fazer roteiro, com isso, com aquilo, eles vão se transformando, aprendendo a ouvir críticas, aprendendo a fazer críticas, aprendendo a experimentar cientificamente. Quer dizer, a oficina acaba levando eles a muito mais longe do que os aspectos mais óbvios, sabe? Que são os que a gente usa para vender o projeto, que você põe lá na justificativa. Esses são ótimos, mas o mais importante não é esse, que é o sutil, que é o que a gente escreve, que é o que a gente percebe, e que, por isso, é tão importante a gente pensar no audiovisual nas escolas. Porque em todos os formatos que a gente discutiu aqui, talvez falte a gente ainda ir atrás do tal do projeto do Cristóvão Buarque, que é pensar, e se vir uma disciplina obrigatória? E se isso for competir com a física? Imagina que maravilha! Então, assim, eu queria ter dito isso pro moço do MINC, que estava aqui. Como eu disse para Ana Paula Santana da última vez, queria encerrar minha fala dizendo isso. Eu acho que estamos todos juntos numa guerra muito boa, numa revolução silenciosa, a gente está se comunicando, direto ou indiretamente, se transformando. Agora, a única coisa que não pode acontecer é o audiovisual ser inserido numa lei nas escolas, sem que todos nós sejamos consultados. A gente está há 10 anos fazendo isso. A gente tem 1 milhão de ideias de como fazer isso de uma maneira bacana, profunda, que não torre dinheiro público e que tenha impacto. Agora, não pode acontecer o que acontece sempre, que é se fazer as coisas de cima para baixo. Tem que consultar. A gente que está nas ONGs, que está no terceiro setor, a gente está aqui só fazendo piloto para políticas públicas. A gente não está querendo resolver o problema da sociedade. A gente não pode, a gente não tem fôlego para isso. Nenhum patrocinador tem, nenhuma ONG tem. Então, o governo, se é que ainda tem alguém aqui ou ali nos vendo, tem que pegar a gente e botar para trabalhar. Fazer a gente pensar como é que faz isso em larga escala para que essa revolução seja, de fato, barulhenta como ela merece ser. Então, por favor, nos escutem, a gente está aqui para isso, beleza? Valeu.